Olá, estamos começando mais um podcast de arquitetura corporativa pelo Clube Casa Design e o nosso patrocinador é Ecofon. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, o Antônio Mantovani. Ele é responsável pela Pitá. A Pitá é um dos principais escritórios de arquitetura aqui no Brasil. Eles têm projetos como o Icof, Decolara, Google, Gerdau, Nubank, LinkedIn, Exame, Axem e vários outros projetos. Eles têm uma forma de trabalhar o projeto bem personalizado, que foge um pouco do que a gente está acostumado ali, tudo, vamos dizer assim, o mais do menos, né? Você vê que é um trabalho muito personalizado, que eles incorporam bem a identidade do cliente, da empresa. Mas eu vou deixar aqui o Antônio explicar melhor sobre a Pitá. E queria agradecer a sua presença, né? Queria que você se apresentasse um pouco, falasse pro pessoal quem que é o Antônio, você é arquiteto, como que foi, né, o nascimento da Pitá. Ah, tá ótimo. Bom, obrigado pelo convite, Bruno. Prazer estar contigo aqui hoje, nessa manhã. Eu acho que falando um pouquinho de mim, né? Meu nome é Antônio, como você falou, eu estou à frente da Pitar Arquitetura já há um bom tempo. É, Eu sou formado há 25 anos, né? Sou arquiteto de formação, sou administrador de empresas também de formação. E eu enveredei para esse lado da arquitetura corporativa por acaso, né? Nunca pensei em entrar nesse lado da arquitetura corporativa, não conhecia, né? Me formei e você sabe, né? Formação de arquitetura, a gente desenha na escola casa e prédio, né? Às vezes um hospital, às vezes um hotel, mas não sai muito disso, né? Corporativo mesmo não existe, né? Dentro da escola de arquitetura. E por acaso eu me formei, trabalhei 6 meses com agência bancária e por acaso o meu primo tinha um escritório de arquitetura corporativa. Isso lá em 2000, né? Faz muito Só de tempo, né? curiosidade, você se formou primeiro em administração ou primeiro em Em arquitetura? arquitetura. Eu fiz administração trabalhando como arquiteto Ah, já. tá, legal, Aí foi interessante. junto, foi Tá. concomitante. E daí aconteceu dessa forma, enfim, meu primo tinha um escritório de arquitetura corporativa e eu fui trabalhar com ele naquela época. Isso no início da década de 2000, né? Em 2000, 2001. Faz bastante tempo, né? 25 anos fazendo projetos de escritórios, né? Não só escritórios, mas principalmente escritórios. E aí a Pitá, como que ela surgiu? Até o nome eu queria te perguntar, né? Por que Pitá? É uma história interessante, né? Esse escritório era do meu primo e foi assim de 2000 a 2016, né? Eu fui aumentando minha participação nele, ficando sócio, aumentando meu percentual de sociedade ao longo dos anos até 2016. E 2016 ele se aposentou. E nessa aposentadoria dele, ele perguntou: Você quer comprar o escritório? Terminar de comprar o escritório, né? Porque até esse momento eu tinha 35% do escritório, né? Eu falei: Eu quero, né? Já estou trabalhando nisso há 16 anos, né? Não tem por que não continuar, né? Só que daí tinha uma cláusula também no contrato da venda que o escritório tinha o nome dele e o meu, Ah, né? tá. E tinha uma cláusula que tinha que tirar o nome dele. Então, daí o que que eu fiz? Eu falei, vou ficar só com o meu nome? Não. Porque o que acontece? Quando a gente tem um nome no escritório, a gente tem, acho que você passa por isso, né? A gente tem que participar de todas as reuniões, todas as apresentações, todas as idas à obra, é tudo, atender todos os telefonemas, absolutamente tudo, né? A gente quase não tem uma vida, né? E na verdade o escritório funciona sem a gente, praticamente, Com né? certeza. Então, nesse momento eu pensei, vou ter que mudar o nome do escritório, eu não quero que seja meu nome. Porque no fundo, os arquitetos fazem todo o trabalho. Tá todo mundo ali trabalhando, desenvolvendo o projeto, criando o projeto, apresentando o projeto, né? Acho que não tem muito sentido o escritório ter meu nome, né? É como eu enxergava naquele momento, enxergo hoje mais do que nunca, que eu acho que potencializaria, eu acho que o escritório, né? E daí surge o nome Pitá. Exatamente naquela época, né? Claro que a gente fez um trabalho de busca de nome, de entendimento. Eu queria que fosse um nome fácil de pronunciar, Sim, fácil de sim. escrever, fácil de entender. Ele não poderia ser difícil, porque a gente já tinha clientes fora do Brasil, então não poderia inventar uma coisa muito complexa para o estrangeiro. Tudo bem que o estrangeiro fala pita, pira, enfim, eles, Sim. né? Mas ainda assim que fosse um pouco mais fácil para o estrangeiro também, e daí surgiu o Pitá, né? E Pitá vem lá desde 2016, 17 até hoje, né?
Ai, que interessante. Na verdade, esse movimento que você fez, eu vejo vários escritórios enfrentando exatamente a mesma dificuldade. Porque vincula o nome e aí o cliente começa a exigir, né? Ó, cadê, né? O meu escritório mesmo era o meu nome e eu mudei não faz muito tempo porque, cadê o Bruno aqui na reunião? Cadê o Bruno aqui na obra? Cadê o... E a gente tem uma equipe por trás, né? E tem a equipe de obras, eu tenho a equipe de projeto, então... E eu vejo muitos escritórios nascerem, né, com o nome e hoje as pessoas estarem trocando, né? Porque... É pensar mais como você pensou aí como uma empresa, né? Não você, né? Não é você e mais uma ou duas pessoas, é uma empresa por trás, né? É isso, se o escritório tem uma escala menor, eu acho que é ok, né? Sim, concordo. Mas quando ele começa a ter uma certa escala, né, eu acho que não ter o nome ajuda, Com né? certeza. Ajuda, Concordo, né? concordo. E aí, por falar em escala, a Pitá está falando que é um escritório grande, né? Geralmente, escritórios de arquitetura é, são escritórios menores, principalmente às vezes mais no residencial corporativo a gente vê que é um pouco maior às vezes a estrutura. Mas como que funciona lá dentro? Como que, né, principalmente aqui no clube, eles fazem bastante capacitação de escritórios, treinamento de empreendedorismo. Como que você consegue gerir uma equipe tão grande assim hoje? Qual que é o tamanho da sua equipe? Você tem gerentes? Como que é mais uma gestão vertical, horizontal? Como que você montou essa gestão do escritório? Boa pergunta, né? A gente é bem atípico. Eu acho que é um dos escritórios que eu conheço, não porque é meu escritório, mas mais atípicos que eu já conheci. Porque é uma estrutura quase que 100% horizontal, né? Então eu não aprovo as coisas dentro do escritório, né? O escritório tem como se fosse um sistema vivo para ele andar, quase que sem a necessidade de eu participar, né? Como ele Interessante. funciona? Hoje nós somos mais ou menos 80 profissionais. A gente divide o escritório em duas áreas muito claras. Então a gente tem a Pitá Arquitetura, que faz projetos de arquitetura, e tem a Poru Estúdio. Que a Poru, eu tinha uma área de dentro do escritório que era comunicação visual, né? Você não faz projeto residencial, ou faz? Não, não. Só A gente corporativo? faz tudo menos residencial. Tá. Tô Residencial eu só per- fiz da minha casa. Eu tô perguntando isso porque a gente entrevistou aqui nesse podcast o Sérgio do Aham. Altier e era um dos pontos que ele estava conversando comigo, que eles nasceram do corporativo, mas às vezes o diretor da empresa, o presidente, você não consegue fazer meu apartamento? Aí foram tantas solicitações que ele acabou criando uma célula ali de residencial por conta disso. Por isso que eu te perguntei, se talvez alguns clientes Pedem, PJ pedem, tenta puxar pro pedem PF. bastante, mas não é nosso interesse. Tá. É foco. Então a gente tem uma área de arquitetura e a comunicação visual, ela nasceu, a Poru, que é um outro nome, nasceu da Pitá. Era uma área que eu tinha dentro da Pitá para fazer comunicação, só que ela começou a ter vida própria. Então é o shopping pedindo para fazer comunicação visual, o hospital pedindo, o residencial pedindo para fazer comunicação, que chegou uma hora que não fazia sentido, tá dentro da Pitá. Então a gente criou como se fosse como se fosse não, é uma empresa independente da Pitá, a Poru Studio, né? Então segue as duas. Hoje são 80 pessoas e a gente funciona de uma maneira bem horizontal, né? Como funciona? Dentro do escritório eu tenho várias squads. As squads, elas têm vida própria. Então, a squad tem uma carteira de cliente, ela tem uma pessoa que faz toda a gestão, que é o líder da squad, que faz toda a gestão daquela carteira. Então, ele faz a gestão junto com uma área comercial, mas de proposta, de aprovação, de controle de rentabilidade do projeto, de controle de entrega do projeto. Dentro dessa squad tem uma área de criação, tem uma área de desenvolvimento também. Então, ela é autônoma. É como se fosse um pequeno escritório de arquitetura que pode ter de 4 a, 8 pessoas. Eu tenho várias squads. E essas squads se utilizam do que a gente chama de serviços transversais dentro do escritório. É como se elas comprassem serviços dentro do escritório para montar o projeto delas. Então, por exemplo, eu tenho uma squad de iluminação dentro do escritório. Eu faço todo o projeto luminotécnico interno. Então, as squads pedem para essa squad de iluminação e compram o projeto luminotécnico dela. Então, trabalho em conjunto. Eu tenho uma área, uma squad de
de 3D, desenvolvimento de projetos de imagens Mas quando renderizadas. você fala compra o projeto, tem um outro CNPJ Não, de não, iluminação? não tem. A mesma coisa. Quando eu falo compra, é assim. A Squad vai vender um projeto para um cliente, ela vende 40 horas de iluminação. Ah, Então, entendi. aquelas 40 horas pagas, elas vão para a Squad de iluminação. Tá. É mais ou menos isso, dessa maneira que Entendi. funciona, né? Entendi. Então, tem o 3D, a Squad vende lá 3, 4 3Ds. A gente tem uma área de área técnica, de engenharia, para ajudar em compatibilização. A gente tem uma área que a gente chama de FF&E, que é uma área só especializada em acabamentos, em tecidos, papéis de parede, mobiliário e tudo mais. Tem a Poru, que é autônoma também, então as squads se utilizam da Poru para projetos de comunicação visual. Então a gente trabalha dessa maneira. Interessante. A squad de arquitetura tem os serviços que a gente chama serviços transversais, né? Então eles cortam as squads todas, entregando esses projetos transversais. Para cuidar dessas squads, a gente tem, claro, uma estrutura de uma diretoria de criação, que junto com toda squad tem uma pessoa responsável pela criação, mas tem uma diretoria, um diretor que cuida dessas pessoas Tá. para que isso desenvolva. E eu tenho uma PMO dentro do escritório, que é uma pessoa que faz com que os projetos, as squads andem, faz uma distribuição de projetos entre as squads, Tá. organiza para ver se tudo está funcionando muito bem. Às vezes você coloca uma pessoa de uma squad ou na outra para dar um apoio, quando um copo d'água vaza e o outro está mais vazio, né? Sim. Então você mexe uma pessoa ou Desloca outra, internamente. desloca, enfim. Então essa PMO, junto com os líderes de squad, ela faz avaliação de rentabilidade de projeto, tipologia de projeto, o que vale a pena, o que às vezes não está valendo mais a pena para o escritório, enfim. Além disso, a gente tem, claro, uma área comercial de suporte, né? Porque tem um volume aí de pedido de proposta, de negociação. Às vezes a gente demora no corporativo 6 meses para fechar um projeto. Vai documento, volta documento, vem RP, volta. Você sabe como é. É muito intenso. Então tem uma área comercial também que apoia, né? E fora a área básica, que é financeira, e tem a área de gente, né? Que cuida do desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, a área de gente tem uma trilha de carreira para todo mundo dentro do escritório, a trilha é muito definida, tem valores de retiradas salariais muito definidos, onde você tem que estar, o que você tem que fazer para estar dentro daquele patamar. Essa área de pessoas também tem uma verba de investimento e desenvolvimento. Então, a pessoa, por exemplo, pode aplicar para fazer um curso. Vou fazer um curso fora do Brasil de 7 dias e eu preciso de tanto de dinheiro. Vou pagar passagem, hotel e o curso. Ou eu quero pagar minha pós. Então, tem uma verba para desenvolvimento e capacitação individual das pessoas Interessante. dentro do escritório. Então, a gente tem uma verba anual para isso, né? E, além disso, claro, tem outras áreas como a área de diversidade e inclusão, que é super importante, né? Que é uma área bem forte no escritório. Eu vi no site de vocês. É uma área bem, acho que é bem séria pra gente, né? Acho que a nossa área é mais séria que Eu ia tem. até te perguntar aqui para você explicar um pouco melhor o É. que seria essa. Então, a gente tem essa área, tem uma área de SG, que também é bem importante, né? E acho que basicamente é isso. Não sei se eu esqueci alguma Nossa, mas coisa. muito diferente como É. você montou a gestão do escritório. É. Esse PMO, ele seria um controller De certa das maneira, células? sim. As células fazem a própria gestão, então ele não controla a célula. Tá. Tem um sistema para isso. Então, por exemplo, o meu sistema, eu tenho todos os projetos imputados colocados, o líder da squad ele coloca em que fase que está o projeto. O projeto A está na fase de anteprojeto, então está lá dentro do sistema, ele coloca anteprojeto. E todo mundo lança as horas gastas por fase de projeto. Então eu sei hoje, nesse exato momento, eu consigo entrar em todos os projetos e ver o quanto eu gastei, o quantas horas eu gastei e fase que está de cada um desses projetos. O PMO ele olha de um modo geral, mas os líderes de squad eles têm que cuidar dessa gestão de portfólio deles, né? Mas eles reportam para esse PMO. Reportar não é a palavra que a gente usa, Tá. mas o PMO ele dá uma harmonia entre as squads. Entendi. Então tem uma reunião semanal deles, Ele líderes de squads. organiza o. É uma harmonia. Tá. Então, para que tudo funcione bem, para que uma squad não fique com muito projeto, a outra fique com pouco projeto, ele cria essa harmonia. E ele Então, trabalha. realmente é bem horizontal mesmo. É o que bem você horizontal. explicou. Super interessante a forma que você É. organizou. Exatamente. E entre as squads eles têm as reuniões semanais deles, então é o único momento que tem que estar no escritório presencialmente é a reunião semanal da squad. É o único momento. Tá.
da semana. Então, a squad escolhe o dia e o horário. Seria um dia por. É um dia, um horário. Tá. Então, ela escolhe, sei lá, essa semana é terça-feira às 2 da tarde. Vai todo mundo da squad na terça-feira às 2 da tarde para reunião semanal de alinhamento do squad. Então, eles escolhem, eles fazem, cada squad tem seu dia, cada squad tem seu horário, como é flexível, às vezes eles mudam em função da agenda da squad, às vezes tem um cliente fora do Brasil aqui o dia inteiro na terça, então ele muda a squad inteira para quarta, reunião. Tá. Então, é o único momento. O restante do tempo não tem obrigatoriedade do presencial, né? Até fisicamente não caberia no escritório? Não, caberia, né? não. Nosso escritório hoje tem 44 posições de trabalho, fora os colaborativos. A gente é mais de 80, então não, Tem nem metade. dá, nem É. dá. E a gente nem quer ter essa despesa, né? Serviço é de aluguel é despesa, né? Então a gente não quer passar por isso, não. Mas vocês começaram a trabalhar nesse formato na pandemia ou antes vocês já trabalhavam assim? Na pandemia. Na pandemia. Na pandemia, exatamente. O que a gente fez na pandemia? Antes a gente era presencial. Na pandemia mudou 100% para laptop, Tá. 100% híbrido, né, naquele começo de pandemia, e a gente entendeu que a gente não tem sentido de voltar. As empresas voltam porque elas não conseguem fazer a gestão. Essa é a minha opinião. Né? É difícil você fazer Sim. uma gestão de gente em casa. É bem Isso complicado. Tem que pensar muito. Ou- E você tem que pensar muito Assim, todo dia. eu- É difícil. eu percebo muito isso que você está falando, ou a atividade, que daí tem atividade que não dá para. Claro, você não pode falar que um gerente de facilities vai ficar em casa. O gerente de facilities, ele lida com o escritório o dia inteiro, ele tá ali, né? Por exemplo, tem atividade, TI né? é para ficar 100% remoto. Exatamente. Então, por exemplo, nosso time de 3D é 100% remoto. A reunião deles é remota, porque também o equipamento deles não se carrega embaixo do braço. Né? As Sim. squads, o equipamento se carrega embaixo do braço, um laptop. Então, é uma reunião presencial semanal, né? E a gente é muito favorável a essa qualidade de vida para quem está dentro da Pitai e da Poru, né? Trabalha de casa, seja feliz, não gaste tempo. Você vai gastar tempo com trânsito? Gasta com o escritório ou gasta com você na academia. Mas não gasta com trânsito. Isso não faz sentido, né? E essa coisa de escolher o dia da reunião e o horário é justamente para facilitar. Não tem que estar 9 da manhã, então não pega o trânsito da manhã, não é fim do dia, não pega o trânsito do início da noite. Então, para ser mais fácil para todo mundo, Vocês né? usam o quê? Um aplicativo ou não? A gente tem um sisteminha para isso. A gente tem vários sistemas interligados, mas para isso a gente tem um sistema que foi customizado porque a gente é um pouco diferente. Então ele foi customizado para as nossas necessidades, né? Então a gente sempre dá uma revisada nele uma vez por ano para atualizar para o que a gente precisa, né? E ali a gente consegue, com a ajuda também de inteligência artificial agora, que a gente usa para tudo, né? Uma coisa impressionante, né? Ela entrou assim devagar e é tudo que a gente usa, né? Onde que vocês usam hoje? Tudo. Tudo que você puder imaginar, dá para usar, a gente usa, tudo a gente prototipa, a gente testa. E hoje a gente está com tudo. Você faz desde uma ata com inteligência até, por exemplo, a PMO se utiliza de inteligência artificial para fazer cruzamento entre projetos e áreas e gastos e horas e tipologia de cliente, localização de cliente, para entender onde tem um projeto que faz sentido, onde não tem um projeto que não faz sentido para a gente, por exemplo, né? É isso. Mas vocês usam inteligência também nos projetos, assim, A gente usa para renderizar nem tanto, mas a gente usa, por exemplo, para você iniciar um projeto, referência. Hoje a gente cria referência. Antes a gente buscava referência, agora hoje a gente busca, mas cria referência daquilo que a gente quer. Legal. Como se fosse um pré-projeto do projeto. Então a gente vai com imagens para o cliente que não são do projeto, mas são as referências que a gente quer para aquele projeto, por exemplo. Vocês então já tem alimentam inteligência. um briefing. Exatamente. E aí puxa as referências. E para bastante coisa assim a gente usa. Acho que praticamente a nossa rotina é com muita inteligência artificial. Eu não sei onde isso vai dar, mas eu acredito que o nosso mercado ele vai mudar muito entre 5 e 10 anos. Você tem que estar um pouco esperto para isso, né? Com certeza. É um caminho aí que não dá para remar contra, né? Agora, acho que voltando só que você fez aquela pergunta, eu passei feito um trator, não respondi a questão da nossa política de diversidade que a gente tem dentro do escritório, né? É uma política bem séria, né? Quando a gente olhou o escritório, uns 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, eu não lembro exatamente, né? Você que desenvolveu junto com a área de pessoas. Tá bom. A gente olhou e dentro do escritório, 2% do escritório era negro. Tá. É chocante, né? Quando você olha isso, né? Então, você falou, como a gente vai mudar isso?
né? Então, o que que a gente fez? A gente criou uma política muito séria e muito simples. Todo estagiário tem que estar dentro de uma vaga afirmativa. Ou é negro, é pardo, ou é indígena, ou é Tá. trans. Obrigatoriamente. Não entra estagiário que não esteja dentro de uma Todos? vaga afirmativa. Todos. Todos. Obrigatoriamente Tá. tem que estar dentro dessa estrutura, né? Com isso, hoje a gente está em 20 e 22% de negros e pardos dentro do escritório. A gente subiu de 2 Aumentou para bastante. 22%. Muito. O mercado de arquitetura acho que é 4% de Eu não negros e faço pardos. ideia, você comentou, eu É fiquei 4%, pensando nisso. é baixíssimo. São Paulo, tá? Não é no Brasil. Sim, São sim. Paulo é 4%. A gente está em 22%. Porque esses estagiários, eles entram, eles vão ficando, depois é efetivado. Então, dessa maneira a gente Fazem criou carreira lá dentro. para aumentar Sim, de uma maneira natural, tá? interessante. Com vaga afirmativa dentro do escritório. Com o tempo, a gente criou um grupo de diversidade e inclusão. Então, esse grupo, sei lá, tem hoje 10, 12 pessoas, eu não lembro. Esse grupo cria uma agenda do ano. Então, eles montam uma agenda. Vai ter o mês da mulher, vai ter o mês LGBT, vai falar de tal coisa, vai ter o mês de saúde mental. Eles montam uma agenda muito estruturada, montam as ações muito estruturadas ao longo do ano e vão aplicando as ações ao longo do ano inteiro. Esse grupo, a ideia, ele tem um rodízio de quem está à frente dele, né? Porque senão seria também um grupo de diversidade, então tem rodízio de quem está à frente e vai andando. E essas squads, elas mudam, geralmente, assim, A, com o a, passar do a tempo. squad de arquitetura É, muda. Muda, esses grupos, né? tudo muda, porque a squad ela vicia. Todo mundo trabalhar com todo mundo, você perde a É por isso troca. que eu tô te perguntando, é. Então a gente troca sim, as pessoas Até vão. por essa questão de inclusão, É, porque se for um projeto novo, vamos dizer assim, as pessoas que vocês vão estar contratando vai ficar na mesma squad, né? E aí Não, a gente muda daria pra... bastante, porque as pessoas senão elas perdem troca. É importante você ter troca, é importante ter Legal. passar por pessoas diferentes o tempo inteiro, né? A única coisa que tem uma pequena restrição, a gente tem 2 squads de língua estrangeira, que são squads que fazem projeto em inglês e espanhol. Ah, Então, tá, para sim. estar nelas, Aí tem um... minimamente tem que falar uma outra língua e tudo mais, né? Que é o pessoal que atende clientes de fora no Brasil, que precisa de inglês ou espanhol, ou Sim. clientes fora do Brasil, né? Que hoje o nosso volume deve estar em 15%, não de língua estrangeira. Fora do Brasil, 15%, mas de língua estrangeira deve estar uns 30%, Bastante. 35%. Sempre foi muito. Mas Pintado são sempre foi muito. projetos fora ou o cliente é multinacional e tá aqui? 15% é fora Tá. do nosso faturamento. Tá? Em 30% e 35% é cliente de fora que está aqui no Brasil, mas que eu praticamente converso fora o tempo inteiro. Que daí Né? tem que falar inglês em... Todo o material que produz é em inglês ou espanhol. O projeto, às vezes, executivo eu tenho que fazer no português, mas eu também tenho que colocar a legenda em inglês, porque eles têm que receber esse material também. Então, varia de cliente para cliente, mas isso é necessário, né? Sim, não, interessante. 15% é bastante lá É fora. alto, é alto. A gente tem hoje muito projeto. Tem no Chile, hoje Uruguai, Chile, Argentina. Nosso maior projeto hoje é na Bolívia. Tem no México. Estados Unidos a gente faz bastante coisa, mesmo. A gente entregou no passado Peru, Honduras, teve Panamá, Costa Rica. Então, tem um volume fora. A gente tem uma carteira boa fora também que Que gira. legal, É. legal. E, bom, em todos esses projetos aí que vocês já fizeram, qual que foi o mais desafiador? Tudo é diferente, né? Não sei dizer. Eu acho que assim, um que a gente fez recente, faz uns 3 anos, talvez 2 anos, 3 anos, foi uma escola Intelli, que foi dentro do IPT lá na USP. Tá, Esse foi muito desafiador, porque era um galpão gigante, a gente não tinha prazo para projeto, então tinha que fazer um projeto em 2 meses. Ia começar a obra tipo em 1 mês, não tinha projeto. Então, nossa, assim, era um projeto que a gente combinou com a construtora os entregáveis em semanas, porque você não tinha como entregar um projeto para orçar e para não sei o quê. Foi orçado em cima de um layout. caramba, Começou a obra, atropelado. começa o ano letivo, então você não pode entregar depois. Não é que você pode atrasar 1 mês, ano letivo é ano letivo. Sim, Então, esse foi bem desafiador pelo prazo, porque era um galpão, tinha que construir 2 mezaninos um em cima do outro.
aumentar a área acho que era uma área de 4.000 para quase 12.000 metros quadrados, tinha revitalização de jardim externo, era uma escola que tem um sistema de funcionamento muito completo, então você tinha restaurante, tinha tudo dentro dela, né, para o aluno passar o dia todo. Então, a Intel realmente foi um projeto bem desafiador para a gente. Fazer funcionar, entregar e fazer rodar num espaço muito curto de tempo, né, foi incrível, com certeza. Já que você tocou nesse assunto de tempo, né? Tem muitas pessoas que estão acompanhando aqui, ou são curiosos de arquitetura, mas tem muitos profissionais, né? Tem pessoas que trabalham com residencial, outros com corporativo. Às vezes quem trabalha com residencial não tem ideia como que funciona esses prazos do corporativo, que são prazos malucos, né? De tudo para ontem. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Lógico, eu não quero que você se comprometa com nenhum cliente, nada, mas assim, hoje o mercado, não estou falando nem da Pitá, estou falando do mercado, né? O que que o mercado exige? Um prazo, assim, de projeto e obra. Como que tá esse mercado de corporativo? A gente tem que entender, quando fala do corporativo, é diferente do residencial, que é emocional. Então, a obra residencial, ela pode parar 2 meses para escolher um puxador de guarda-roupa, porque é emocional. Sim, O corporativo funciona é uma única lógica para todos, 100% dos clientes. O cliente nunca compra uma sede. Quase todos, 99% aluga. Quando ele aluga, ele está pagando por mês 100 mil reais de aluguel, 200 mil de aluguel, 500 mil de aluguel. Então, a gente já começa por aí. Se ele está pagando 100 mil por mês, 200 mil de aluguel, ele não quer dar para você 1 ano de projeto e obra, 2 anos de projeto e obra. Ele já está perdendo dinheiro ali. Porque além dele pagar esse aluguel caro, ele está pagando o aluguel de onde ele está. sim. Ele está pagando um duplo. 2, E Então, altos. exatamente. Então, não é que o cliente é apressado e a coisa é mal feita. Tem uma lógica aí financeira complicada. O cliente tem que se livrar do aluguel de onde ele está e fazer funcionar onde ele alugou. Sim. Então funciona dessa maneira. Então não adianta. Um projeto na área corporativa é 1 a 2 meses. Não é mais do que 2 meses. Não tem como Muito ser muito rápido. mais do que isso. Aí você Isso é para com complementar também? com tudo, com tudo. Você pode ter um projeto, um ou outro cliente que trabalha numa outra velocidade, que tem muito sistema de aprovação interno, Sim. fora do Brasil, pode ser um pouco mais longo, mas normalmente, assim, eu diria que 2 meses é padrão para 90% dos Muito rápido. projetos. Complementar, para quem não sabe, é projeto de hidráulica, climatização, combate a incêndio, são todos esses projetos técnicos, estrutura. Então, além do arquitetônico, ser 2 meses, esses projetos têm que Tem que tá estar dentro. prontos junto desses 2 meses. Você começa a projetar a arquitetura no dia 1 pensando no complementar. Quando você vai, a primeira entrega tua é para o complementar, a base de complementar para ele fazer os projetos dele. Vocês fazem Né? no BIM, não? 100% no BIM. A gente já está no BIM há muito tempo. Tá. E BIM é uma salvação de vida, né? Tira erro de É projeto. que você falou de já pensando nos outros projetos, eu pensei em compatibilização. Já aqui. pensa em tudo, Legal. né? Então, pra gente, na velocidade que a gente tem, tipo de cliente que a gente tem, não dá para ficar no BIM, né? Sair fora do BIM, não. Sim. Né? Assim, AutoCAD é proibido no escritório. Né? A gente recebe uma base em AutoCAD, já vai pro BIM rapidinho para não contaminar, Não deixa né? nem salvar na pasta. Não dá para ficar, né? É muito erro de projeto, porque nessa velocidade, se você precisar mudar um tamanho de uma sala, o AutoCAD sabe quantos arquivos para mudar. Você muda a referência, mas depois você entra em todos os arquivos para ir mudando e puxando. O BIM você muda no BIM, no modelo. E você minimiza erro. É essa a questão, é dinheiro, erro e tempo. É muito rápido mudar e zera esse tipo de erro, que a AutoCAD tinha muito erro. Sim. Você mudava uma parede e o forro não mudava. Aí o forro ia errado para a obra, comprava mais metragem ou menos metragem de forro para a obra. Menos iluminação ou mais iluminação, era erro de arquitetura. Né? Retrabalho, custo. Então, assim, o BIM tirou isso, o BIM zerou isso, né? Que bom. Legal, bom. E aí, vocês não gerenciam obra? Não, a gente não Você gerencia. tá falando do processo aí, eu fiquei na dúvida agora. Que eles chamam de Construction Administration. O que a gente faz é vistoria em obra semanal, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana. Técnica. Então eu vou na obra, pego meu projeto com a construtora, rodo, vejo se está tudo certo, tiro as dúvidas, faço tudo ficar zerado de dúvida. Depende do cliente 1 vez por semana, depende a cada 15 dias, depende 2 vezes por semana, depende 3 vezes por semana. Cada cliente é de um jeito. Tá. Né? Mas a gente não gerencia e não constrói. A gente apoia o cliente
no durante o processo. processo. Mas assim, mesmo a gente comentou aqui do prazo de projeto, mas vocês não executando a obra, o que seria o da obra de mercado? Uns 3 Uma obra, meses? 2 a 3 meses, É, dependendo do projeto. É um projeto muito grande é mas assim, rápido, né, também, se a gente for pensar, né? mas uma obra menor, uns 2 meses, uma obra um pouquinho maior, aí uns 5.000 metros, uns 3 meses. É isso É. também. E o corporativo tem um detalhe diferente do residencial, que o residencial, as obras acontecem em horário comercial, né? O corporativo começa às 7 da noite, né? 7, 8 da noite, vai até às 3 da manhã, 2, assim, ele é um tempo meio curto, aí você ganha mais tempo fim de semana, então É. tem que ser uma obra muito Raras eficiente. exceções, né, que às vezes consegue fazer algo em Você horário pega um, comercial. você São pega, brechas, né, você que pega um prédio vazio, você é o primeiro inquilino do prédio, o cliente pegou o primeiro andar do deu prédio. sorte. Dá essa sorte, você faz a obra É, com muito barulho o dia inteiro. Mas assim, isso é uma vez a cada 5 anos que acontece? é, é achar o bilhete premiado. É uma vez a cada 5 anos. Mesmo que você pegue o primeiro, 2 Sim, semanas depois já entrou o segundo, já não sei o que, já, né? Então é bilhete é. premiado mesmo. Porque eu imagino que isso também é um fator para você montar o planejamento do escritório, porque vocês devem trabalhar em horário comercial, né, executando os projetos, e a obra acontece à À noite. noite, Apesar de vocês não executarem a obra, mas vocês praticamente não conseguem, então, fazer uma vistoria com a obra em andamento, né? Então, vocês fazem um dia antes e, né? Exatamente. Normalmente a obra começa fim da tarde, né? Tá, 4 da tarde já começa a chegar gente, serviço silencioso, organização de espaço. Então, as reuniões acontecem nesses horários, geralmente, e funcionam bem, né? tá, Acho que não é um problema, não. tá. Não, legal. É, eu vou te fazer uma outra pergunta, que é um assunto que eu estou acompanhando aqui já faz um tempo. É, acho que quando foi 2008, 2009, a gente falava muito de sustentabilidade, o GBC veio, né, Uhum. para o Brasil, aí vieram outros selos, Aqua, enfim, tiveram várias certificações. Tinha pessoas que não seguiam certificações, pessoas que seguiam, né? Hoje a gente tem a questão de bem-estar dentro do, né, Uhum. tem o Super. EL, o HBC, É. é, mas eu queria escutar um pouco de você que está bem perto aí da área corporativa. Você acha que perdeu um pouco essa força da sustentabilidade? Não, não Não? perdeu, aumentou, é que a gente acostumou ao nome. Tá, Então, assim, parece que, não tem muito. tá, Dentro do escritório, na nossa área de ESG, quando você entra em sustentabilidade, a gente tem meta anual. A minha meta anual, ela cresce X% a cada ano de uso de produtos recicláveis com percentuais reciclados. Por exemplo, produtos sustentáveis. Eu tenho meta anual no escritório dentro para os projetos que eu tenho que colocar produtos incorporados a isso. E essa meta vai aumentando percentualmente todos os anos. Por exemplo, cálculo de carbono de projeto, uma série de coisas que a gente faz. Isso é muito comum. mas É você muito está usual. falando da Pitá. Mas você E os pega teus clientes estão exigindo? então, tem gente que não exige, mas quando você puxa, tem. Tá. Tem uma área de SG, os clientes têm, né? Os clientes grandes, né? Eles estão querendo sustentabilidade, sim. Pode não ser muito falado, mas eles querem, sim. Mas hoje o que eles estão mais preocupados? Ou talvez preocupados tão quanto, né? Sustentabilidade ou bem-estar do A bem-estar. bem-estar? É quando você pega a empresa como um todo, é sustentabilidade. Quando você vai para o micro, você vai falar com a região ali, com o escritório, é bem-estar. Então Ah, a tá gente bom. une os dois, né? Tá. Uma coisa também é E, atrelada à e outra, né? você percebe alguma diferença se o cliente é de fora ou é nacional? Percebo, É? percebo. Tem diferença muito gritante, clientes estrangeiros. Cliente americano de cliente nacional, tá? Os Estados Unidos, ele fez muito a tarefa de casa ao longo dos anos, né? Agora tá complicado esse ano, né? Tá tudo É. errado. Mas ao longo dos anos eles fizeram. Eles têm Esse ano a gente políticas. não sabe o que vai Ó, acontecer, né? tudo Virou uma errado, bagunça. gente. Mas assim, eles tinham políticas muito sérias de Sim. diversidade e inclusão, políticas muito sérias de sustentabilidade, ESG levado muito a sério. Para receber dinheiro de investimento, tinha que ter uma política de ESG muito séria, né? Sim. Então, isso é muito sério fora. Era muito sério, pelo menos nos Estados Unidos, entende? Tem empresas no Brasil, com certeza tem isso, tá? Mas é muito mais comum pegar um cliente de fora com isso do que um cliente brasileiro, tá?
Isso é claro pra gente. Mas vocês, internamente, vocês desenvolvem essas certificações, A, a gente ajuda o cliente, ajuda o sim, cliente. mas não precisa ter certificação, né? A gente não, Era isso que eu ia perguntar. a gente não, a certificação é legal quando o cliente pede, vamos lá, a gente Mais o faz. conceito, né, dele. Mas eu tenho que ter lá, sei lá, 15% de produtos que tem que estar dentro de um nível de sustentabilidade, de ser produtos reciclados, recicláveis, etc, para colocar no projeto do cliente. Ele querendo ou não, vai ser assim. O projeto vai sair desse jeito, isso é meu. É dentro do meu escritório. Quando ele me compra meu pacote ali de projeto, isso tá ali, né? Não questiona. Porque é como a gente trabalha, né? Não vou mudar meu trabalho e dar 2 passos para trás, 20 anos, para entregar uma coisa pior para ele, né? Então é desse jeito. Entendi. E a questão também de bem-estar também. A gente tem uma série de premissas de Fitwel que são naturais para todos os projetos que a gente faz, 100%. Então, Tá. querendo ou não, certificando ou não, vai estar ali. Então, o cliente não vem pedir colocar lactário. Vai ter lactário no projeto dele. Acabou. Se ele quiser tirar depois, mas naturalmente eu vou apresentar com e vou explicar os motivos daquilo ter, né? Tá. Isso é essencial, né? E esses clientes da Pitar, a maioria estão como híbridos, presencial. Eu acho que a maioria O que que você enxerga absoluta te nesse falo, futuro? a maioria absoluta é assim, dá um híbridozinho, mas é presencial, tá? Dá 2 dias para ficar em casa, mas vai 3 ou 4 para o escritório. Essa é a maioria. Assim, O maior período é é, presencial. 2, 3 assim é bem comum, sabe? Bem comum. Dois em É o que eu estou casa, observando também. dá segunda e Mas sexta. estagnou nesse 2-3, né? Acho que não vai mudar, É. ao menos que tenha uma outra pandemia, tem outra coisa. De novo, eu vou te falar o que eu Não, é falei que eu achei que iria aumentar o presencial, porque foi assim, Ah, era 1, 2, eu o acho. que eu observo parou esse 3 e não aumentou a frequência. Não, eu acho que agora a gente está num patamar, É, tá? E assim, de novo, eu falo o que eu falei quando a gente começou a conversar. Dá trabalho gerenciar pessoas e processos de uma empresa à distância. Dá muito trabalho, é muita energia que se gasta. As empresas não querem gastar tanta energia. Então elas querem todo mundo perto para controlar. Tem necessidade do comando e do controle. As empresas têm necessidade de comando e controle. Só que eu sou uma estrutura caótica, né? Eu trabalho no caos e a ordem na minha estrutura, então não bate. Então eu acredito muito no híbrido, muito no ficar em casa, muito na qualidade de vida, né? E acho que para a gente isso é muito importante, mas as empresas gostam do presencial, sim. Faz parte, enfim, cada empresa é de um jeito, né? e aquilo que a gente falou da empresa ser nacional e lá fora, tem alguma Tem, diferença nessa tem, questão do híbrido? tem, com certeza. As empresas internacionais americanas, elas são muito mais híbridas, muito mais em É, casa do que interessante. porque naturalmente são multinacionais, né? Naturalmente já lida com muita gente em muito lugar diferente. Então É elas, verdade. elas já vinham disso, né? Já é da cultura. O Brasil atualizou o parque tecnológico para laptop depois da pandemia. Os Estados Unidos já era laptop. Então, assim, a gente tinha uma defasagem, né? Mas com certeza a empresa brasileira gosta muito mais do presencial. Isso é claro, não preciso nem fazer avaliação, levantar É, quantidade de cliente, é o que é. Tá? E a arquitetura em especial, ela cria várias desculpas para jogar no presencial, né? Ah, se não está no presencial, eu não escolho o tecido juntinho. Se não está no presencial, eu não crio junto. Não é bem assim que funciona o nosso processo. que a gente, o que eu mais Né? escuto é a questão da cultura. Então, você tem que criar maneiras É a principal, acho que é a desculpa número um. Mas é preguiça de É, RH. É preguiça de RH. Você pode criar cultura dentro da empresa com gente em casa. Só que demanda muito esforço, demanda muita inteligência. As pessoas não querem usar esforço, não querem usar inteligência para aculturar a empresa com todo mundo que está, inclusive, em casa. É o que eu falei para você, demanda muito, as pessoas não querem. sim. Dá para criar. Tem dificuldades? Tem. A pessoa pode se perder em casa o tempo inteiro, pode ter muito problema, Sim. mas tem Acho que maneiras os de dois lados contornar. tem Mas os tem que pontos pensar e arranjar positivos e maneiras de negativos, né? contornar. Que é o que você falou, presencial tem um gasto com deslocamento, talvez a pessoa vai chegar mais cansada. E ela não vai estar colaborando mais porque ela está no escritório. Ela não vai estar trocando mais porque ela está no escritório. Ela não vai estar dividindo mais. Não é assim que funciona. Todo mundo acha que não é. Não funciona desse jeito, né? Ela vai trocar tanto em casa quanto no escritório, se está dentro da cultura da empresa, se está no perfil da empresa, né? É isso. Não Tá. tem, não tem milagre. Não.
os dois são desafios, né? A gente tem que pesar na balança, mas eu, eu concordo com você. É um caminho aí que foi uma novidade que eu acho que mexeu com a cabeça de todas as empresas. Todo mundo teve que repensar esse meio de Teve. trabalho, né? E vão repensar mais, tá? Porque a geração que chega não quer ir pro escritório, não, ficar sentado lá 8 horas por Sim, dia. Então sim. vai dar problema daqui a pouco de novo. É, Vai perder gente. O que eu contratei de gente na pandemia porque eu sou híbrido, pode ficar em casa, é muita gente. Mesmo, porque não queria trabalhar presencial. é interessante. E, e uma última pergunta aqui para a gente encerrar, que já me avisaram aqui que acabou o tempo. É, Falei que dá pra falar 3 horas. não deu para fazer nem metade das perguntas aqui. E, mas assim, como o cliente de vocês, né, são empresas por trás. Esse cliente, como que ele chega na Pitar? Como que rede social, indicação, né? Porque hoje a gente vê muito rede social, mas é pessoa física, né? Rede E- social é só pessoa física, não funciona. Eu preciso ter rede social porque é legal. Quando o cliente já tá no escritório, ele vai dar uma checada do que tem. Estudante olha muito. Mas zero. Se não existisse rede social, funcionava igual. Tá. Zero. Ela não ajuda em nada. Cliente chega por indicação, cliente chega por Site? portfólio, por site. A pesquisa em Google ajuda Ah. bastante. Não, não é tanto assim, Talvez o não. Facilities Mas ali vai é entrar mais para indicação pesquisar. mesmo. É mais indicação. Indicação? É. Acho Interessante. que mídia, um pouco de mídia que não é rede social, mas mídia de reportar, esse tipo de coisa. Isso que ajuda bastante, né? Não E ente- muita indicação. Tem que Porque lembrar que é o oposto. É interessante isso que você está falando, porque o mercado do residencial é muito rede social, né? é super. É, As pessoas residencial, os arquitetos adoram uma rede social, fica, publica a vida inteira, das 6 da manhã às 10 da noite, tudo. Você pega o corporativo, os, quem tá à frente do escritório, assim, ninguém aparece. Ninguém publica nada. Eu acho que a última vez que eu publiquei alguma coisa em rede social, acho que foi uma foto, umas 3 semanas, depois uma outra 3 meses atrás, no carnaval, 2 meses atrás do carnaval. Uma foto que não é minha. Uma foto de uma coisa interessante de uma viagem. Corporativo não aparece nada. E não usa, não aparece. Mantém ali porque tem que manter, é importante, né? Todo mundo tá, sim. mas não é. Mas é interessante você comentar isso, que a gente vê que não é o mesmo caminho para tudo, né? Você tem que Não. se adequar ao meio ali né? Você é 100% focado no corporativo, E né? residencial é midiático, o corporativo é zero midiático. Né? É, verdade. Ele faz a curva. Você vai E namorando o ele cliente, vai foge. contrato, demora, né? E foge de mídia, foge disso. É, é, É o perfil. legal. Bom, queria te agradecer. Gostei muito aqui de tudo que a gente falou. Acho que agregou bastante para todo mundo que está acompanhando. Tem muita gente que gosta de corporativo. Acho que você trouxe vários pontos aqui. Eu achei que a forma como você organiza o escritório, eu particularmente não lembro de alguém ter comentado essa parte de gestão. Acho que a Pitá foi inovadora nesse sentido. Queria te dar os parabéns, né, Obrigado. pelo escritório, por tudo que vocês fazem, pelo seu tempo aqui hoje. Não, obrigadão pelo papo, Bruno. Prazer estar contigo. Obrigado. Bom, a gente chegou ao final de mais um podcast pelo Clube Casa Design, nosso patrocinador é Ecofon, e até o próximo.